Ó, galerinha, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos iniciar um assunto novo, a gente vai trabalhando com ele. Esse assunto de hoje, ele vai nos ajudar tanto aqui com os... Ele vai nos ajudar tanto aqui com os problemas de matemática, quanto lá nos conhecimentos gerais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as unidades e depois eu vou trabalhar com vocês a questão das conversões de unidades. Beleza, beleza? Beleza, beleza. Então tá, então vamos nós lá, ó. Isso daqui, gente, alguns de vocês vão ver ou já viram lá em ciências, tá? Então, eu vou estar dando uma revisada com vocês, e aí a gente vai passar para a parte de conversão de unidades depois. Iniciando aqui, olha, no Sistema Internacional de Unidade, há 7 unidades denominadas grandezas fundamentais. Ó, então, há 7 unidades lá que são grandezas fundamentais. Isso aqui, gente, já caiu em questão de conhecimentos gerais, tá? Quem são essas unidades, né? Então, vamos lá, ó. Essas unidades são o comprimento, a massa, o tempo, a corrente elétrica, a temperatura termodinâmica, a quantidade de matéria e a intensidade de luminosidade. Agora, vamos voltar aqui em cima, ó. Há 7 unidades denominadas grandezas fundamentais. As outras grandezas que são definidas a partir dessas são chamadas de grandezas derivadas. Então, vão ter grandezas que vão ser derivadas. Elas vão se originar a partir dessas 7 aqui, tá? Ó, a tabela ao lado nos fornece as 7 unidades de medidas fundamentais. Então, o que acontece? Nós vamos ter essas unidades aí, nós vamos ter essas unidades. Isaac está aí. Deixa eu ver. Lucas está aí. Então, bacana. Vamos em frente. Deixa eu só ver o Anthony. Será que ele não está conseguindo conectar? Ó, então nós vamos ter essas 7 unidades. Agora nós vamos explorar melhor esse quadrinho aqui, moçadinha, ó. Nós vamos focar aqui. Depois nós vamos ver essas grandezas derivadas. Ô, professor, que grandeza derivada é essa? Ó, as grandezas derivadas são as demais que aparecem ali para a gente. Como assim, prof? Ó, as grandezas derivadas, elas vão estar aparecendo para a gente aqui, ó. Quem são as grandezas derivadas? A área, o volume, a densidade, a velocidade, a aceleração, tá? Então, num primeiro momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com essas grandezas fundamentais aí. Depois a gente passa para as derivadas. Vamos lá, ó. Unidade de comprimento, ó. Quando a gente vai medir comprimento ou perímetro de alguma coisa, se a gente for utilizar uma unidade no sistema internacional, essa unidade será quem? O metro, ó, cujo símbolo é um M minúsculo, tá vendo? Olha lá. Ah, professor, mas eu vejo toda hora falar em milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Como que isso fica nessa história? Olha, essa aqui, ó, essas são as unidades, gente, as grandezas fundamentais. Elas são as fundamentais. O decímetro, o centímetro, o milímetro, por exemplo, são submúltiplos do metro.
Quer dizer, professor, que a parte da matemática a gente vai aprender a fazer essas conversões? É exatamente isso. Agora a gente está entendendo isso aqui, e é bom vocês terem isso em mente, por quê? Por causa da prova de conhecimentos gerais. Porque isso aqui, olha, é um assunto que se estuda lá em ciências, na parte da física. Quando vocês estudam ciências no ensino fundamental, tem uma parte que está associado com quem? Está associado com a biologia, tem outra que está associado com a química e outra que está associado com a física. Essa que está aqui, ó, isso daqui está associado com a física, então é bom a gente entender. Ó, a unidade no Sistema Internacional de Comprimento é o metro. Ó, a unidade de massa, gente, é o quilograma, ó. A unidade de tempo, ó, é o segundo, ó. Tá vendo? A unidade de corrente elétrica é o ampere, ó. A unidade de temperatura não é graus Celsius, é graus Kelvin. Tá vendo? Unidade de temperatura termodinâmica. A unidade de temperatura. A temperatura hoje está quanto, por exemplo? Ela está uns 26 graus Celsius. Esse grau Celsius, gente, ele não está no sistema internacional. Quem é que está no sistema internacional? A temperatura em Kelvin. Alguém sabe passar de graus Celsius para graus Kelvin? Vocês têm ideia como que a gente passa de graus Celsius para graus Kelvin? Soma com 173? 273. Quase que eu acerto. Ó, nós vamos pegar a temperatura em graus Celsius, vamos somar 273, ó. Então, como eu comentei com vocês, ó, se a temperatura hoje estiver em 26 graus Celsius, ó, nós vamos pegar 273 e vamos somar com 26, ó. E aí nós vamos obter essa temperatura aqui em quê? Em graus Kelvin. Quanto que dá 273 mais 26? 299? Isso. Concorda? Olha lá. 299 o quê, professor? Graus Kelvin. Tá vendo? Então, a unidade de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. A gente pode ter essa temperatura em qual outra escala que vocês conhecem, hein, gente? Qual outra escala vocês conhecem? Nós temos o Celsius, que é o que a gente utiliza muito aqui no Brasil, né? E depois, nós temos o Kelvin, que é a unidade de temperatura no sistema internacional. E depois, tem outra unidade de temperatura, gente, que vocês já ouviram falar? Fahrenheit. Isso! Tem o Fahrenheit, né? Tem o Rankine, tem outras unidades de temperatura. A gente não usa ela muito no dia a dia, mas ela existe, né? Então, o que que acontece? A gente não usa aqui, tá, gente? Se você vai na Europa, você não vai ouvir falar graus Celsius. Você vai ouvir falar graus Kelvin ou graus Fahrenheit, entendeu? Mais o Fahrenheit, né? Então, o que que acontece? Essa daqui é uma unidade que está no sistema internacional, tá? É igual ao comprimento, ó. Pode ser centímetro, milímetro, quilômetro, mas qual é a unidade que está no sistema internacional? A unidade... Ei, Luna. A unidade que está no sistema internacional, né, de comprimento ou de perímetro, é o metro. Beleza? Agora, olha lá, ó. Qual que é a unidade de corrente elétrica? Qual que é a unidade de corrente elétrica? Não, desculpa. Antes disso, ó, nós temos quem? O tempo é dado em segundos, né? Então, a gente tem hora, tem minuto, tem segundos, tem milissegundos, não é isso? E o que que acontece, então, ó? Nós temos esse tempo em segundos, ó.
Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. Um corredor que corre 100 metros em 10 segundos, gente. Quanto ele corre em quilômetros por hora? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Alguém tem ideia? Quer anotar essa temperatura aí, galerinha? Anota ela aí, ó. Isso aí é importante por causa de conhecimentos gerais. Ah, professor, e para que isso vai ser mais importante para mim? O ano que vem vocês vão ter que estar destrinchando isso tudo lá em física. Se você já ir aprendendo algumas coisas, já te auxilia. Olha lá, gente, um velocista desse aí, que corre lá 100 metros ó, em 10 segundos. Quantos quilômetros ele corre por hora? O que vocês acham que a gente deve fazer para a gente descobrir? Alguém tem ideia? Primeiro, eu tentaria transformar o segundo em hora. Olha só que beleza. Olha só que beleza. Nós vamos ter que transformar esse segundo aí em hora? Ou nós vamos transformar a hora em segundo? Diga, Evelyn. Olha lá. Né? Se ele corre, olha lá, se ele corre 100 metros em 10 segundos, você concorda que ele corre 10 metros em 1 segundo? Se for pegar a velocidade média dele, ó. Como é que chama aquele corredor, gente? Que ganhou tudo e mais um pouco nas Olimpíadas aí? Bolt. O Bolt. Maravilha. Stefan Bolt, né? Wilson Bolt? Tá. O Wilson Bolt. O que acontece com ele, ó? Aí você vira e fala assim, que isso, professor? Ele não corre 10 metros por segundo, não, porque na hora que ele está partindo, ele leva um tempo, ele até fica para trás dos outros, mas na hora que ele acerta a passada, né, lá na frente ele está correndo, no início ele está correndo menos que 10 metros por segundo e lá no final ele está correndo mais que 10 metros por segundo. Aí, ok, todo mundo concorda, né? Só que tem um detalhezinho aí, moçada. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? O detalhe é que a gente está pegando um valor médio. Anthony, tá tudo bem? Você está conseguindo nos ouvir bem? Será que ele nos ouve bem? O Mário dele estava respondendo para mim ontem. Vê para mim, amor. Pergunta para ela se ele está conseguindo. Tem um Anthony aqui, mas eu não sei se é o mesmo. É Rondon o sobrenome? Olha só. Então, se a gente tem aqui 10 metros por segundo, olha só. A gente vai ter que fazer o quê? Eu quero descobrir quantos quilômetros por hora, ó.
Como é que eu faço para transformar de segundos para quilômetros por hora, hein? Olha lá, ó. De metros por segundo para quilômetros por hora. Então, olha, a gente tem que transformar isso aí. Como que a gente poderia fazer isso? A gente tem algumas formas de fazer, gente. Eu vou estar mostrando uma aqui, que nós vamos pegar esse 10 metros por segundo, ó, e vamos fazer assim, ó, 10 metros por segundo. Eu quero, no lugar desse segundo aí, ó, no lugar desse segundo, que apareça a hora. Então, para que aí... Ah, mas aqui eu vou ter que fazer com a canetinha. Só um instantinho. Aqui eu vou ter que fazer com a canetinha, galerinha. Senão vai ficar ruim para vocês entenderem. Vou fazer com a canetinha, a letra não fica tão boa, mas vai ficar melhor para vocês entenderem. Olha aqui, ó, 10 metros por segundo, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Aqui é um S, tá? 10 metros por segundo. Nós vamos multiplicar isso aqui por 1, ó. O 1 não é o elemento neutro na multiplicação? Olha só. Só que nós temos aqui metros por segundo e nós queremos chegar onde? Em quilômetros. Vou escrever bem aqui no cantinho, ó. A nossa meta é chegar aonde? No quilômetro por hora, ó. Ó. Então, eu quero fazer o que com esse segundo aqui? Eu quero sumir com ele daqui e aqui aparecer hora, ó. Então, eu vou colocar 1 hora aqui no denominador, ó. 1 hora. Só que 1 hora tem quantos segundos? Ó, em 1 hora tem 3.600 segundos. Como assim, professor? 1 hora não tem... 1 hora não tem 60 minutos? Ó, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 1 hora, a gente vai ter quantos segundos? 60 vezes 60 dá 3.600 segundos, ó. Estão vendo aqui? 1 hora tem quanto? 60 minutos. Eu vou colocar o símbolo do minuto aqui, que é um tracinho. Só que 1 minuto, eu vou colocar o símbolo do segundo, ó, que são 2 tracinhos, ó. 1 minuto tem 60 segundos, olha lá. Né? 1 hora, que é 1 grau, ó. 1 hora é assim, ó. 1 grau, ó. Uma bolinha. Essa 1 hora é a mesma coisa que o quê? Que 60 minutos. Aí a gente dá um tracinho aqui para representar 1 minuto. E 1 minuto, por sua vez, ó. Esse minuto, por sua vez, ele tem o quê? 60 segundos. Então, se eu quero saber o número de segundos que tem em 1 hora, eu vou multiplicar 60 vezes 60. Deram quantos segundos? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Ah, professor, quer dizer que 3.600 segundos é igual a 1 hora? É. E aqui embaixo não é 1 hora, ó. 1 aqui, ó. 1 hora. Então, isso que está aqui em cima é igualzinho o que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vamos para frente. Só que, olha só, nós queremos que apareça para a gente 1 quilômetro, ó. Nós queremos que apareça para a gente 1 quilômetro. E o que está aparecendo aqui? O metro. Aqui está aparecendo o metro, ó.
Eu vou colocar um metro aqui embaixo, ó. Ó. Só que eu quero que apareça no lugar do metro, ó, quilômetro. Então, ó, 1 quilômetro, ó. 1 quilômetro. Ó, tem quantos metros, hein, gente? Tem 1000 metros. Tem 1000 metros, ó lá. professor. Beleza, beleza. 1 quilômetro, ó lá, ó. Tem 1000 metros. 1 quilômetro tem 1000 metros. Ô, professor, para que isso aí? Porque agora, olha aqui, ó. Nós vamos poder cortar esse segundo que está aqui. Nós vamos cortar com esse segundo aqui. Esse metro que está aqui, ó, nós vamos cortar ele com esse que está aqui. O que sobrou para a gente agora? Sobrou esse 10, que nós vamos multiplicar por esse 3.600, e depois nós vamos dividir por 1000. Ó. Desculpa, vamos fazer tudo certinho primeiro. Ó. Nós vamos multiplicar tudo aqui. Ó. 10 vezes 3.600 vezes 1. Depois nós vamos fazer 1 vezes 1000, que vai dar 1000. Tá vendo? Olha lá, ó. 10 vezes 3.600 dá 36.000. Eu posso colocar esse 36.000 aqui e depois dividir por 1000. Ou então, o que a gente pode fazer? Ó, vou cortar esse zero com esse zero. Esse zero com esse zero. Com esse aqui. Vou cortar esse zero com esse zero, ó. Aí ficou o quê? 1 vezes 36 dá 36. 36 vezes 1, 36. Ó. 36. E agora, do lado de baixo, ó, os zeros a gente cortou tudo. Então, ficou 1 vezes 1, 1. Então, ó, qual foi o resultado da nossa conta, ó? 36 quilômetros por hora. O Bolt, então, o que ele corre lá? Ele corre ele faz 9 segundos e um pouquinho aí, olha, né? Em 100 metros, ou seja, vamos arredondar para 10. Ele corre numa velocidade, moçada, de 36 quilômetros por hora. Se ele conseguisse manter aquela velocidade que ele faz nos 100 metros. Ó. Perceberam? Esse tipo de problema aí é o tipo de problema que tem chance, às vezes, de cair. Ele te dá lá, ó, e te pede numa outra unidade. Ô, professor, tem um jeito diferente de eu fazer? Tem. Qual seria o jeito diferente? Eu gosto muito desse daqui, ó, porque a gente vai convertendo e vai vendo. O que eu preciso? Eu tenho um metro, ó. Nós temos esse daqui, ó. O que nós temos no início? Nós temos esse daqui, ó. 10 metros por segundo. Onde é que nós queremos chegar? No quilômetro por hora. O que a gente fez para chegar lá? Se a gente quer eliminar esse metro que está aqui, ó, nós temos que fazer ele aparecer lá no denominador, ó. Tá vendo? Agora, olha o que acontece, ó. Nós temos que fazer ele aparecer no denominador. Aí apareceu para a gente um segundo aqui, ó, que está no denominador. Para a gente poder cortar, ó, ele tem que aparecer para a gente aonde? Aqui no numerador, ó. Para mim, a gente cortar o segundo do denominador com o segundo do numerador, ó. Aí dá certo. E o que apareceu para a gente, ó? A hora, ó. Que a gente queria saber o quê? Quilômetro por hora, ó. Quilômetro por hora. Quilômetro por hora.
Se a gente tinha metro por segundo, a gente vai ter que fazer sumir esse metro. O único jeito da gente fazer ele sumir, ó, é colocando ele no denominador. Por quê? Aí eu vou poder cortar o denominador com o numerador, tá? Um dividindo pelo outro, ó. Ô, professor, por que você cortou mesmo um pelo outro? Olha aqui, gente, ó. Se você está dividindo uma coisa por ela mesma, ó, pode ser qualquer coisa. Vai dar o quê? 1. Por isso que eu comentei com vocês que aqui a gente coloca sempre quem? Um elemento neutro da multiplicação, ó. Outro elemento neutro da multiplicação. Ô, professor, mas por que que isso aí é um elemento neutro da multiplicação? Olha aqui, ó. 1 quilômetro, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, ó. Então, eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. E aí o resultado vai dar sempre 1. Então, olha aqui, ó, se eu tenho uma multiplicação onde isso aqui é 1, isso aqui também é 1, ó, tá vendo? Então, eu vou ter 10 vezes 1 vezes 1. Vai alterar o valor se eu colocar isso aqui? Não vai alterar o valor. Só que nós colocamos isso aqui com o intuito de fazer o quê? De mudar a unidade. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Quer dizer que 10 metros por segundo é a mesma coisa que 36 quilômetros por hora. É exatamente isso. Perceberam, moçadinha? O que vocês acharam disso? Difícil? Mais ou menos. Professor, eu achei fácil. Você achou fácil, filhote? Sim, na verdade, sim. Põe o seu também. Olha só, você faz o seguinte, vocês façam o seguinte, perdão, vocês anotem direitinho esse daí, tá? Essa é a primeira iteração que a gente está fazendo, tá bem? E mais para o final do ano a gente volta a bater nesse assunto de novo. Aí vocês anotam direitinho o que a gente já falou até então. Estou me atrapalhando aqui. Eu vou reescrever isso aqui melhor. 1 grau, que é 1 hora, é igual a 60 minutos, que é igual Agora eu vou colocar o símbolo com a canetinha. Ó, 1 grau. Aqui é o símbolo do minuto, ó, aqui é uma vírgula, um apóstrofozinho. 60 minutos. E 2, ó, significa segundos, ó. Olha lá. Eu vou só pegar uma água aqui enquanto vocês terminam.
Beleza, beleza? Eu posso apagar, gente? Pode, professor. Pode? Pode, professor. Então tá. A gente deu uma trabalhadinha aí numa conversão de unidades. E quem ainda não estudou, na hora que eles apresentarem na escola, gente, fica bem mais fácil para vocês entenderem, compreenderem tudo isso daí. Então, vamos lá. A unidade de temperatura, ó, é o Kelvin, tá vendo? Né? No sistema internacional. Isso foi uma convenção que foi feita, gente, se não me engano, no ano de 1964, com o objetivo de colocar, né, o mundo todo para utilizar essas unidades. Mas fizeram uma convenção internacional, mas não teve uma aderência total. Então, a gente vê ainda muita chave em polegada, né? Você vê, assim, o velocímetro dos carros dos americanos em milhas por hora, dos ingleses também. Então, assim, né, não teve uma adesão, né, completa. Aqui, ó, a quantidade de matéria em mol, tá vendo? 1 mol, gente, ó, é uma unidade de volume. Nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol tem 22,4 litros. Eles usam isso, ó, essa quantidade de matéria, ó. Tá vendo? Ó, intensidade de luminosidade, ó. Tem lumens, tem outras unidades aí, mas a do Sistema Internacional é a candela, ó. Aí você pergunta assim, ô professor, como que caiu isso na prova? Caiu assim, gente, ó, são respectivamente, ó, diga, Anthony. Professor, uma pergunta. Qual a forma de medir o ar? A forma de medir? Sim. Você pode ter esse 1 mol de ar. Como é que eles fazem assim para medir 1 mol de ar? Ele vai pegar nas condições normais de temperatura e pressão. É pressão de uma atmosfera, temperatura de 0 graus, e aí você pega um volume, né, um recipiente com um volume de 22,4 litros. Ali você tem, né, 1 mol de ar. Aí é essa forma que eles utilizam, tá? Beleza, Entendi. Anthony? Tudo bem? Vamos nós, ó. Olha aqui, gente. Essas unidades que estão aqui, então, são as unidades do Sistema Internacional, tá? Tem outras unidades que vão aparecer aqui, ó. Essas aqui são as grandezas fundamentais, as unidades fundamentais. Vão aparecer agora as derivadas, ó. Vemos na segunda tabela abaixo as unidades derivadas do Sistema Internacional. Por exemplo, a unidade velocidade é formada por 2 unidades do Sistema Internacional. Esse exemplinho que eu acabei de fazer com vocês, gente. Olha lá, ó. A velocidade, então, ou seja, ela vai juntar 2 unidades dessa. Quais? A unidade de deslocamento em metro, por exemplo, e a unidade de tempo, ó. Porque velocidade, ó, velocidade é o quê? É o deslocamento, é a variação no espaço dividido pela variação no tempo, ó, ΔS dividido por ΔT, ó. Ó, é ΔS dividido por ΔT. Isso daí é velocidade. Agora, olha a unidade de velocidade aqui, ó. Metros por segundo. Claro, variação de posição, por exemplo, ó, deslocamento, ó, você mede em quê? Em metros, ó. Agora, a variação de tempo, ó lá, no Sistema Internacional, você vai medir em quê? Em segundos, ó. Então, qual é a unidade de velocidades? Metros por segundo.
Beleza, beleza, galerinha? Beleza, professor. Ótimo. Vamos em frente. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha, então, em algumas unidades que derivaram daquelas fundamentais que a gente acabou de ver ali em cima. Por exemplo, aqui, ó, uma unidade derivada daquelas fundamentais é a área. Tá vendo? Área, por exemplo, a gente vê a área dada em unidade quadrada, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, ó, essa unidade de área, né? Você pega um retângulo, por exemplo, ó. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Você vai pegar, né? Você vai pegar quem? Lado, ah lá, isso aí é um retângulo. Você vai pegar esse lado vezes esse lado. Se esse lado aqui vale, ó, e esse outro lado aqui vale. Como que vai ficar a área desse retângulo? 15 metros quadrados. 15 metros quadrados. É ele, amor. Eu sei. Maravilha. Inteligente. Ó, então nós vamos ter o quê? Vamos montar aqui. Vai ser lado vezes lado. Ou, que é a mesma coisa que o comprimento vezes a largura. Ou o comprimento vezes a altura. Aí alguém vira e pergunta assim, pô, professor, coloca a altura com a H, é por causa do weight lá do inglês, tá, gente? Ó, aí o que vocês vão fazer? Olha ali, ó, nós vamos pegar 3 metros e vamos multiplicar por quanto? Por 5 metros, ó. 3 vezes 5 vai dar 15, ó. E metro vezes metro, ó, metro vezes metro, vai dar o quê? Metro elevado ao quadrado. Aí aqui eu tenho que escrever com a canetinha, porque eu não consigo colocar expoente, ó. Olha lá, moçada, ó. Metro vezes metro, ó, vai dar o quê? Metro ao quadrado. Tá vendo? Deixa eu deslocar um pouquinho para cá aqui. Ah, danadinho, peraí. E bagunçou. Eu vou escrever de novo aqui. Estão vendo aqui, ó? O metro vezes o metro. Olha aqui em cima, ó. Metro vezes metro. Dá metro ao quadrado. Ah, professor, e se fosse um volume, então ia dar metro cúbico? Sim, porque quando a gente tem um volume, olha aqui, ó, se você tiver uma caixinha, ó, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Ó, é comprimento vezes a largura vezes a altura. Ó. Você vai pegar esse aqui, o comprimento, por exemplo, 3, ó. A largura, digamos, 2, ó. A altura, digamos assim, 2,5, ó. Qual é o volume disso aqui? Se tiver em metro, o que vai acontecer? A gente vai ter a seguinte situação, ó. O volume desse paralelepípedo, ó, vai ser o comprimento, quanto é? 3 metros, vezes a largura, 2 metros, vezes a altura, 2,5 metros. Olha lá. Se nós fôssemos multiplicar, o que ia acontecer? Faltou o metro aqui. Olha o que aconteceria. 2,5 vezes 2
dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Então, ó, o módulo, o valor, ó, é 15. E agora a unidade, ó, metro vezes metro, metro quadrado. Metro quadrado vezes metro de novo, ó, vou fazer por baixo aqui. Metro vezes metro, metro quadrado. Metro quadrado vezes metro aqui de novo, ó, dá metro cúbico. Então, você olhou lá nas unidades e viu lá, ó, elevado ao cubo, você já deduz que é uma unidade de quê? De volume. Da mesma forma que quando você vê elevado ao quadrado, a gente já subentende que é uma unidade de área. E quando o metro está sozinho, a gente tem o quê? Uma unidade de perímetro ou de comprimento. Por exemplo, essa aresta que a gente está vendo aí, ó, essa aresta que nós estamos vendo aqui do nosso retângulo, olha lá, ó. Aqui tem 5 metros, ó. Qual é o perímetro desse retângulo, moçadinha? Certo. Qual que é o perímetro desse retângulo? 11. 11 metros? 16? Bora dar uma olhada, ó. 5. Ó, o perímetro é a soma dos lados, ó. 5 com mais 3 dá quanto? 8. 8 com mais 5? 13. 13 com mais 3? 16. Nós voltamos lá no ponto de partida, ó. Voltamos, ó. Andamos perímetro, que é a formiguinha, ó. Ela vai andar só no contorno e vai somando, ó. 5, com mais 3, 8, com mais 5, 13, 13 com mais 3, 16. Ah, professor, não gostei dessa conta. Eu vou fazer assim, ó, 5 com mais 5 do lado de baixo, que tem a mesma medida, 10. 3 com mais 3, 6. 10 com mais 6, 16. Pronto. Beleza, beleza? Agora, esse perímetro que está aqui, ó, preste atenção. Nós temos 5 metros, ó. Ó. Ah, vou fazer com essa escrita que vocês me ensinaram. Espera aí. Nós vamos ter o quê? 5 metros mais 3 metros mais 5 metros mais 3 metros, ó. Olha aqui, gente. Nessa hora, o que que nós temos? Nós não temos ali um produto, nós temos uma soma, ó. Tá vendo? Se nós temos uma soma, o que que vai acontecer? Ó, não é metro vezes metro, aí não vai dar metro quadrado. Vai ser 5 metros mais 3 metros, continua dando 8 metros, ó. 8 metros mais 5 metros é 13 metros, com mais 3 metros, 16 metros, ó. Uma unidade de comprimento ou de perímetro, estão entendendo o que o prof está falando, ó? A gente vai ver ela sendo realizada de que forma? A resposta vai dar sempre em metros. Tá vendo? Aí aqui, ó, vai resultar em quanto? Em 16 metros, ó. Ô, professor, troca essa variável aí para a gente poder entender isso bem. Eu vou trocar. Olha aqui, ó. Vocês já sabem isso lá das equações do primeiro grau, ó. 5x mais 3x mais 5x mais 3x, ó. Quanto que dá isso aqui? 16 igual.
16x, exatamente, igualzinho de cima lá. Ó. A gente só mudou a variável, tá vendo? Era M, nós passamos para x, ó. Se fosse Y, se fosse A, se fosse B, aí ia dar 16Y, 16A, 16B. Ok? Beleza, beleza? Ficou entendido, moçadinha? Essa, então, é a nossa unidade de quê? De área. Vocês querem anotar aí alguma coisa? Quer um tempinho para anotar, para a gente poder passar para o próximo? Nós falamos da área e falamos do volume. Nós falamos dessas duas unidades derivadas aí, ó, metro quadrado e metro cúbico. João, Vainácios, está tudo certinho? Sim. Beleza, beleza, campeão. Clarinha. Ixi, professor, hoje ficou difícil. Não ficou, não, vocês vão ver que não. E eu estou preparando vocês, gente, para vocês fazerem uma física bem bacana o ano que vem. Poucos chegam lá, e essa conversa que a gente está tendo aqui, pouquíssimos chegam lá com alguma noção disso aí. Vamos embora nós. Vocês anotaram? Estou anotando. Beleza. Anota que é bom, porque depois, se quiser dar uma revisadinha, né? Aí vocês têm o material para revisar, tá bem? Tudo bem? Pode apagar? Pode. Pode. Todos Pode, terminaram? professor. Pode. Peraí, só um Pode. pouquinho, professor. Beleza. Vai lá, filhota. Pronto, professor. Beleza. Obrigado por avisar. Vamos nós, então. Ó, depois aparece uma unidade aqui, que é uma unidade de densidade. Ah, professor, densidade, gente, é assim, ó. Densidade é a massa, densidade, ó, é a massa dividido pelo volume, ó. É a massa dividido pelo volume. Tá vendo? Cada substância, gente, tem uma densidade. Quer ver? Vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Quem que é mais pesado, gente? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão?
Os dois têm o mesmo peso. Os dois. Os Professor, dois. professor. Ô, professor, Você ia falar, não ia, mano? eu ia falar que o chumbo tem mais peso que o algodão. Ai, o Vinícius te salvou aí, ó. Foi por pouco. Então, olha só. Se os dois pesam 1 quilo, eles têm o mesmo peso, concorda? Mas eles têm densidades diferentes. Por quê? Porque... Ah, não, aqui é massa sobre volume, gente. Perdão aqui. Massa sobre volume. Os dois têm uma massa igual. O que é que muda? É o volume. Por quê? Para você ter 1 quilo de algodão, você vai ter um volume enorme. Percebe? E para você ter 1 quilo de chumbo, vai dar um pedacinho pequenininho que você coloca na mão. Bem pequenininho. Então, assim, porque um é muito mais denso do que o outro. E qual que é a unidade no sistema internacional? Ó? É massa, ó, massa aqui, ó, dividido por quem? Por volume, ó. O volume é dado em quê? Em metro cúbico, ó. Já está aqui, metro cúbico. E a massa? A massa deriva lá das grandezas fundamentais, que é o quilograma, ó. Tá vendo? Então, qual que é a unidade de densidade? Quilograma por metro cúbico. Beleza? E aí, gente, ó, vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, né, para vocês terem um intervalozinho. Quando for às 3h20, já vai ter outro link aí do professor para vocês darem continuidade. E aí, no próximo sábado, a gente dá continuidade aqui, ó, a partir dessas duas grandezas. Né? Aí a gente vem aqui a velocidade de novo, a gente faz outro exercíciozinho de novo com vocês, tá? E depois a gente fala um pouquinho sobre a aceleração. E depois nós vamos trabalhar com a conversão dessas unidades. Tudo bem? Professor, Oi? a próxima aula é com o senhor? A próxima aula, não é comigo não, é outro professor, filho. Tá. Tá? O prof está indo para uma outra aula, filho. Beleza, então, gente? Beleza. Então tá jóia. Um abração para vocês. O prof fica muito feliz de ter essa galerona tudo estudando. Ah, que legal. Boa semana. Igual, tudo de bom, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, filhote. Beleza, Anthony, que você tá aí, campeão. Maravilha, viu? Lucas, Isaac, maravilha.